Graça e paz, irmãos. Como vocês estão? Aqui quem vos fala é o pastor Márcio e eu quero chegar até você neste momento para apresentar mais um conteúdo bíblico a respeito da Escola Bíblica Dominical, dando sequência ao assunto já ministrado anteriormente sobre o livro dos Salmos, com o nosso tema proposto, Salmos, Cânticos e Orações da Alma. E nesta noite eu quero abordar com você o primeiro salmo, aquele poema extraordinário que nos introduz ao saltério, onde o Senhor fala conosco de forma maravilhosa e extraordinária. Mas, antes de tudo, eu gostaria de convocá-lo nesse momento, convidá-lo, a fechar os seus olhos aí nesse momento. Não sei se você vai acender esse vídeo pela manhã, à tarde ou à noite, mas nós devemos nesse momento fazer uma oração para que o Espírito Santo possa conduzir todas as coisas como lhe apraz. Vamos orar então nesse momento? Senhor, nós te louvamos e engrandecemos o teu nome, que é sobre todos os nomes. Nesse momento nós queremos suplicar a pessoa bendita do teu Espírito, que possa, através deste assunto aqui ministrado, trazer paz, luz e esclarecimento à mente de todos os ouvintes. Senhor, nós te pedimos e lhe agradecemos porque estamos convictos de que seremos atendidos e oramos no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. O nosso assunto ministrado é a respeito do livro dos Salmos e hoje falaremos sobre o Salmo de número 1, um cântico de felicidade. E eu gostaria de compartilhar com você nesse momento a leitura do assunto proposto para este momento, E este momento nos traz o seguinte textuário: Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, que nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Salmos de número 1, verso 1. A verdade que deve ser aplicada na prática em nossa vida diz o seguinte: o crente que conhece a Deus é feliz e não precisa viver pecando. E a leitura bíblica em classe está inserida dentro do livro dos Salmos, Salmo de número 1, no verso 1 ao verso 6, que nós iremos ler a partir de agora. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, pois será como a árvore plantada junto a ribeiro de águas, o qual dá o seu fruto no seu tempo, as folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Por isso os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. Este é o Salmo de número 1, este cântico maravilhoso que nos introduz ao saltério. Esta revista, ela é da CADB e ela é comentada pelo pastor Rui Raiol e é um material excelente para a nossa edificação neste momento de reflexão. Então eu gostaria de iniciar a leitura deste assunto com a sua introdução, que diz que o Salmo de número 1 não tem apenas o aspecto numérico sequencial de ser o primeiro salmo da Bíblia. Como veremos, sua localização privilegiada tem a função de servir como introdução de todo o livro, sendo uma preparação espiritual das grandezas divinas que nos são apresentadas nos seus 150 cânticos. Como eu disse na lição anterior, neste mesmo assunto, dando uma apresentação geral a respeito do livro dos Salmos, nós falamos que tesouros espirituais maravilhosos seriam revelados a nós, e aqui está diante de nós este salmo maravilhoso que trata de um assunto importantíssimo, totalmente atual e que deve ser sim assunto a ser refletido nesse momento a qual nós estamos vivendo. E aqui eu quero apresentar alguns aspectos gerais deste primeiro salmo, que diz a respeito do autor. Quem seria o autor? Seria Davi, seria Salomão, Moisés, os filhos de Corá, seria um escritor anônimo que fora inspirado pelo Espírito Santo de Deus?
né? O título em itálico que geralmente aparece em nossas Bíblias, né? E a data, né? Então, desde as origens da igreja, este salmo é visto como uma espécie de portal através do qual adentramos em todo o saltério. Ele prepara, este salmo prepara o indivíduo, aquele que lê, o leitor, aquele que se dedica, aquele que está no seu momento do seu devocional, prepara este indivíduo para todo o conteúdo do livro dos Salmos. É um salmo maravilhoso e que requer a nossa atenção nesse momento. O salmo número 1 é uma espécie de átrio devocional, que, se bem compreendido, nos levará ao lugar santo dos santos. Embora separe a humanidade em dois gêneros, né, os justos e os ímpios, o Salmo de número 1 está destinado ao primeiro aqui mencionado, que são os justos, embora apresente o tratamento divino para os dois segmentos. O Salmo número 1 situa-se entre os aproximadamente 50 salmos com autoria desconhecida. Então aqui já vai a primeira resposta para a primeira pergunta. Quem é o autor? O autor é um autor desconhecido. E veja como eu gosto de frisar a respeito disso, porque isso traz ao meu entendimento de que para Deus isso não é importante, quem é conhecido ou menos conhecido. O que importa é um coração quebrantado, contrito e que está com a sua vida com total integridade na presença dele, né? Isso nos torna alvos da ação do Espírito Santo, o que tornou esse salmista alvo da inspiração divina, de modo a compor esse salmo tão maravilhoso que lemos agora há pouco tempo. Então, você pode tornar a ler este salmo em qualquer momento. Pare o vídeo, torne a ler este assunto, leia na versão corrigida, leia na nova versão internacional, e você vai ter uma percepção do mesmo texto com uma linguagem um tanto quanto distinta, mas contemporânea, e você terá total facilidade de compreender esse salmo. Então veja, este salmo não apresenta nenhum tema específico em itálico, como alguns salmos apresentam. E uma coisa curiosa é que que isso acontece, inclusive, e na maioria dos salmos tem um título em itálico que nos dá uma ideia a respeito daquele salmo, a respeito do autor daquele salmo, a ocasião em que aquele salmo poderia ter sido escrito, mas não é o caso do salmo de número 1. Então Thomas Watson, ele chama este salmo do Salmo dos Salmos, e Jerônimo, ele vai classificar este salmo como o prefácio do Espírito Santo. A data é um tanto quanto desconhecida, não se é possível afirmar, embora alguns estudiosos, como o próprio Jerônimo, tenta classificar esse salmo e datar este salmo para o período do livro, ou para o período do tempo do profeta Jeremias, haja vista certa semelhança do texto que lemos, do salmo de número 1, com o texto escrito pelo profeta Jeremias no capítulo 17, versículo de número 5 ao versículo de número 8. A classificação deste salmo, esse salmo pertence ao primeiro livro dos Salmos. Na última lição, você pode recorrer a esse vídeo da lição anterior e você vai ver que os salmos estão divididos em 5 livros, e este primeiro salmo está inserido no primeiro livro, que corresponde aos salmos de número 1 ao de número 41. Que, como vimos, com exceção dos Salmos 1, 2, 10 e 36, são todos creditados a Davi nesta primeira sessão. Olha como o homem segundo o coração de Deus também era um homem cheio da inspiração do Espírito Santo de Deus, né? Quanto à classificação, temos um salmo de sabedoria, um salmo didático e de conhecimento a respeito daquilo que é eterno. E isso vai ficar patente ao nosso conhecimento nessa noite. Nós vamos perceber que há uma poesia e uma musicalidade envolvida. É um cântico. Os salmos, eu gosto de dizer que é o inário de Israel. Então, os salmistas, eles louvam ao Senhor. E este louvor, ele também é nos apresentado através da sua poesia e da sua musicalidade. Este salmo é uma excelente obra literária
quem escreveu este salmo, quem recebeu a inspiração do Senhor para escrever este salmo, dominava, por certo, este aspecto melódico, poético, né, e musical. Seu estilo de repetição é próprio de uma literatura hebraica. O cântico trabalha sempre o dualismo de ideias, contrapondo essas ideias. Uma hora o justo tem o protagonismo, o ímpio sofre o revés. Em outro momento, a conduta ímpia tem a vanguarda do salmo, para que no fim, né, possa enfatizar a virtude do justo. A fragilidade da palha contrasta com o vigor da árvore, assim como a prosperidade do justo faz contraste à destruição do ímpio. Apesar da tradução de idiomas antigos para o nosso idioma, o português, ainda é possível perceber a cadência, né? Para quem conhece um pouco de música, sabe que a cadência é extremamente importante, né, para o bom andamento da métrica musical, né? Então é importantíssimo, né? E nós percebemos nesse salmo essa cadência melódica, sendo então esse salmo dos salmos é de se esperar uma melodia rica, provavelmente por obra de Davi. Embora até o escritor que comenta o assunto tende a acreditar a autoria deste salmo a Davi, nós entendemos o que é mais prudente é deixar claro que a autoria é então desconhecida. Felicidade na terra é um tema que está dentro do contexto que lemos. Bem-aventurado é ser feliz. Na NVI, por exemplo, você vai ler quão feliz é o homem. Então, o termo bem-aventurado tem esse sentido de ser feliz. Bem-aventurado é, de fato, ser feliz. Então, nós somos bem-aventurados por estarmos em Cristo e Ele em nós. Então, nós somos felizes por estarmos em Cristo e Ele em nós. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. O termo aqui para bem-aventurado em hebraico foi traduzido para o grego makarios. A mesma expressão traduzida lá no capítulo 6 do Evangelho de Mateus, no Sermão do Monte, quando Jesus vai expressar as suas bem-aventuranças, que em português, da forma mais compreensível possível, da forma mais direta possível, o significado é simplesmente feliz ou muito feliz. Segundo Kenneth Bailey, especialista da cultura oriental, citando Raymond Brown, não se trata de um desejo de felicidade, tampouco mera consequência da conduta de um servo íntegro, mas, em seus originais, tais expressões reconhecem um estado concreto de felicidade. Não é uma utopia, não é uma perspectiva distante de felicidade, mas é algo concreto, o sentido pleno da felicidade em nós, afirmando uma qualidade que já se encontra presente no crente. Inicialmente, uma pessoa feliz que já encontrou o sentido de sua vida em Deus é alguém que não faz o que é errado. Para compreendermos isso, lembramos que a teoria jurídica da ação consiste em fazer e não fazer, ação propriamente dita, e omissão. Pecamos quando fazemos o que é errado e também quando deixamos de fazer o que é correto. É aquilo que expressa Tiago quando ele fala sobre o pecado da omissão de fazermos o bem. É aquilo que ele escreve na sua epístola, Tiago 4,17, que diz que aquele que sabe fazer o bem e não faz, esse comete pecado. É interessante dizer que quando nós fazemos aquela avaliação da salvação, que sendo meritória, a salvação vem pelas minhas ações, por aquilo que eu produzo, né? Nós vamos encontrar, biblicamente falando, que a salvação ela não é por esse caminho. A salvação é pela graça. Pela graça nós somos salvos por meio da fé. Mas aí você vem Tiago, parece que fazendo um contraponto a essa ideia de Paulo, e você vai entender, a princípio você vai achar que há um conflito na ideia de Paulo aos Efésios e na epístola de Tiago, mas quando na verdade vocês vão perceber que o assunto ele se complementa
complementa, porque o que Tiago está querendo dizer é que o indivíduo que foi alvo desta graça, que agora goza dessa plena salvação em Cristo, ele evidencia esta salvação através das suas práticas ou da sua obra, da obra que ele pratica. Então eu gosto de dizer, todas as vezes que eu ministro escola bíblica dominical e falo a respeito desse assunto, eu gosto de dizer que a obra é a prática, é a ação da vida do indivíduo salvo em Cristo Jesus. Então, é interessante esta avaliação nesse momento de reflexão. Aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Uma pessoa feliz em Deus não anda segundo o conselho dos ímpios. Pessoas más, sem temor de Deus, desprovidas de virtudes da luz, como está escrito aqui em João 3:20. Vamos ver o que fala no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 20. Porque diz que todo aquele que faz o mal odeia a luz. E por que ele odeia a luz? Porque se ele vir para a luz vai evidenciar as suas más obras e ele será reprovado, ou as suas obras serão reprovadas. Então, é melhor que eu fique na obscuridade, porque a luz vai evidenciar as minhas más obras e eu serei então condenado. Isso é um comportamento do indivíduo que não possui este aspecto de salvação, que não nasceu de novo, não foi regenerado, não foi justificado e tampouco está buscando viver uma vida de santificação. Então esse indivíduo, ele transgride leis, corrompe-se, procurando tirar proveito pessoal, seja em coisas simples ou complexas, não se importa com o próximo e assim quebra os dois mandamentos primordiais ensinados por Jesus, resumidos na palavra amor, que é o que está escrito no Evangelho de Mateus, capítulo 22, a partir do versículo 36 ao 40, que Jesus, ele é indagado, né? Quando perguntam a ele: mestre, qual é o grande mandamento da lei? Qual é o grande mandamento da lei? E Jesus disse: ora, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo é semelhante a este. E qual é este segundo? Amar o próximo como a ti mesmo. Veja que certa vez um doutor na lei tentou pegar Jesus com uma pergunta capciosa, perguntando quem seria esse próximo, que ele deveria externar o amor, e Jesus vai narrar a parábola do que nós conhecemos lá no Evangelho de Lucas, do bom samaritano. Então, perceba como a conduta nossa enquanto cristão precisa estar amparada por esta palavra, o nosso amor incondicional a Deus, mas também a aplicação do nosso amor ao nosso próximo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Então isso é fundamental para nós. O servo de Deus não segue alguém assim, mas rejeita-lhe toda influência. E é interessante a gente falar um pouco a respeito disso, porque nós vivemos em uma nação que, infelizmente, já foi espoliada por governos, né? E aqui não vou entrar em mérito de política, mas nós sabemos que a população brasileira já foi espoliada e vem sendo espoliada há muito tempo por líderes que vêm governando a nossa nação. A questão é que quando nós olhamos para isso, e parece que se tornou uma cultura no Brasil, é que o indivíduo pequeno, quando ele tem a oportunidade de mostrar que ele é diferente, ele está também inclinado a praticar aquilo que ele sempre condena e ele sempre aponta o dedo para as lideranças políticas que estão governando a nossa nação. A convocação nesse momento é que conheçamos a nossa história. Como já disse o certo pensador, aquele que não conhece a sua própria história, ele está propenso a repeti-la. E não é isso que nós desejamos, mas nós desejamos renovar o nosso entendimento para que experimentemos aquilo que é bom, aquilo que é perfeito e aquilo que é agradável
a Deus. Então, o servo de Deus foge de toda esta má influência. Pelo contrário, ele se torna um influenciador. Ele se torna alguém que faz de fato diferença aonde ele está inserido, na igreja local, fora da igreja. O que é importante, nós não podemos evidenciar a vida cristã somente dentro de 4 paredes e dentro de templo, mas lá no nosso trabalho, lá na faculdade, lá onde nós interagimos, onde nós praticamos esporte, onde nós nos relacionamos de forma interpessoal. Nós devemos evidenciar a quem nós somos de fato, onde a nossa fé está estabelecida, sobre quem ela está estabelecida e como nós mudamos de fato a nossa vida através da pessoa bendita de Jesus Cristo. Uma pessoa feliz com Deus não se detém no caminho dos pecadores. Aqui, pecadores é um tipo de especialização da categoria de ímpios. Pois, embora esses transgridam leis morais e divinas, pecadores são pessoas cuja conduta são frontalmente contrárias à santificação em quem devemos viver. É um tipo de árvore má, cujos frutos ruins, esses pecados, repetem-se continuamente, A mente do indivíduo já está cauterizada, ele já não consegue ter a percepção do certo e do errado, então ele pratica aquilo que é errado e já não há mais aquela lei da consciência que o acusa, dizendo que ele está errado, porque a sua mente já está cauterizada, E para esses é muito mais difícil, evidenciar o aspecto de salvação na vida destes, porque para evidenciarmos a salvação na nossa vida, a primeira coisa que nos é requisitada é o arrependimento, A compreensão de que vivemos na prática do pecado e que agora rejeitemos todas essas práticas arrependidos e encontramos então a graça que trará essa salvação tão maravilhosa na nossa vida. Então, isso precisa ser avaliado na nossa vida cristã. Tá bom? Avalie isso, Faça essa autoavaliação. Não faça você a avaliação do seu irmão, tá? A Bíblia não nos dá esta permissão, mas faça você esta avaliação. É aquele texto que Paulo usa aos Coríntios, na sua primeira carta, no capítulo 11, e que nós lemos muito no dia de Santa Ceia. Mas esse texto deveria ser lido todos os dias. Avalie o homem a si mesmo. Nós estamos aqui, de certa forma, tirando do contexto da Santa Ceia, mas fazendo uma aplicação um pouco mais ampla para que esta avaliação não seja só aquela avaliação, então, naquele período de Santa Ceia, como se todos os outros momentos da minha vida eu não tivesse essa necessidade. Então, é extremamente importante. Por fim, quem é feliz não se assenta na roda dos escarnecedores. Esses são aqueles que zombam, a pior classe, porque são pessoas desprovidas do mínimo respeito por Deus e pelo nosso semelhante. Não apenas transgridem normas e pecam, mas zombam ainda de quem faz o correto. E claro, daquele que é a fonte de todo o bem. O Brasil é uma nação de muitos escarnecedores, diz o comentarista. E isso pode soar mal aos ouvidos de muitos, mas em uma análise sadia, uma análise bem honesta, nós vamos perceber que essa é uma verdade. Basta olhar para eventos recentes aqui no Brasil, a maneira como se zombou da nossa fé, como se zomba da pessoa bendita de Jesus Cristo, como se zombam da fé de todo o povo cristão que está no Brasil. Então, nós temos que avaliar isso. Então, vejam como isso é interessante. O Brasil, ele, de certa forma, é um país onde muitos estão transgredindo por este aspecto, Porque até os líderes se apropriando de forma irregular do dinheiro público, do dinheiro particular, no seu íntimo, e com outros zombadores, riem de quem busca viver justa e corretamente. O escarnecedor e apóstata odeia os sábios. E por que odeia os sábios? Ele é capaz, este escarnecedor, ele é capaz de arruinar uma comunidade inteira. E Provérbios 9, versículo 8, vai dizer um texto muito interessante que diz: não perca tempo repreendendo o escarnecedor. E por quê? Para que ele não te odeie, repreenda o sábio.
Porque você repreendendo o sábio, ele te amará. Olha a diferença do comportamento do sábio para este escarnecedor. Então, isso é muito curioso e a gente precisa fazer essa avaliação nesse momento. Cuidado com as redes sociais. Tá? Principalmente nesse momento de coronavírus, os ânimos estão exaltados, né? As pessoas parece que se desviaram totalmente com comentários absurdos, escrevendo à torta e à direita uma guerra quase que se estabelecendo nas mídias sociais. Nós temos que ter muito cuidado, porque nem tudo que nós vemos nas redes sociais são verdades, né? Fake news estão sendo o maior problema do Brasil hoje, talvez seja as fake news. Informações que vêm deturpadas, inventadas, né, com meias verdades inclusas, e ignoramos o fato de que uma meia verdade vai ser uma mentira completa. Então, nós temos que ter esse discernimento. Desliga a televisão, bloqueia aquela pessoa lá no seu WhatsApp. Ontem, ministrando aqui na nossa igreja em Barcelona, dia 29 de março, porque eu não sei quando você vai ver esse vídeo, mas ministrando eu falei, bloqueia no seu WhatsApp. Essa pessoa que vive te mandando só notícia ruim, notícia que está desencontrada, fake news, não se ocupe em dar atenção para essa pessoa. Porque o que mais existe hoje são notícias falsas que só vêm com um único propósito: tirar a sua paz, te aterrorizar, tocar terror na sua vida. Este é o propósito. Então, nós não devemos incitar violência, vingança, mas aquilo que o cristão faz, ele faz com um propósito. E o propósito é edificação. No relacionamento interpessoal é edificação, e no relacionamento com Deus é a glorificação do nome do nosso Deus. Então, o escarnecedor é quem age assim, é o ímpio que age assim, né? Mas nós não temos este comportamento, né? Mas nós somos aqueles que lançam o perdão. Nós choramos com aqueles que choram. Nós não temos prazer em ver a destruição, mas nós temos o prazer de ver o êxito, e principalmente agora de forma coletiva, o êxito da nossa nação. E o prazer em Deus? Esse ponto é extraordinário. Prazer em Deus. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, na palavra de Deus. A palavra que é viva e eficaz. A palavra que é mais penetrante que qualquer espada de dois gumes. A palavra que é escudo para todo aquele que nele crê. A palavra que limpa. A palavra que é alimento sólido, forte, quando você está faminto. A palavra que é a mais fresca água que vem saciar a sua sede. A palavra que liberta, a palavra que transforma, né? A palavra é a lei de Deus. E é onde nós temos prazer, na lei de Deus. C.S. Lewis, ele que é um notável escritor, inclusive escreveu as Crônicas de Nárnia. Ele, enquanto ateu, ele dizia que quando se converteu a Jesus, na sua biografia de 1955, Surpreendido pela Alegria, ele diz, pois não encontrou outro termo que expressasse melhor esse fato, então ele escreve este livro, e o título é Surpreendido pela Alegria. Agora chegamos à motivação de não agir. Referindo ao subtópico anterior, o crente feliz em Deus tem na Bíblia sua fonte material e espiritual de prazer. E interessante nessa reflexão é que o prazer deste homem que reflete na palavra de Deus, ele diz que antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Aí a pergunta que eu lhe faço, mas de noite nós temos algumas questões muito pontuais e importantes que nós precisamos resolver à noite. Existem necessidades do nosso próprio corpo físico que nós estabelecemos como a noite nesse momento de resolver, e o principal deles é o nosso sono. Não é isso? Todas as noites você precisa dormir pelo menos 8 horas por dia, como recomendado, para que você tenha um novo dia, e esse novo dia você tenha vigor, força, esteja descansado, aliviado. Mas o salmista diz que ele tem prazer na lei do Senhor, e nesta lei ele medita de dia e medita de noite. Como pode ser isso?
Como pode ser isso? Mas nós também sabemos que a Bíblia nos ensina que das muitas preocupações que nos advêm ao longo do dia, também vêm os sonhos. Então aqui nós entendemos que nem todo sonho ele é profético, mas também são advindos das preocupações naturais que nos sobrevêm ao longo do dia. Então, partindo deste princípio, e isso a própria psicologia vai ensinar e vai corroborar essa ideia, é que durante a noite, enquanto dormimos, né, o nosso corpo físico aparentemente está desligado, mas a nossa mente ela está processando toda e qualquer informação, e principalmente as informações que foram vividas ao longo do dia. Então, ao longo da noite, a nossa mente está propensa a revisitar aquilo que nós fizemos ao longo do dia. Então, o salmista está me dizendo que se você teve um devocional ao longo do dia, se você se ocupou com a palavra ao longo do dia, quando você deitar na sua cama para repousar o seu corpo físico, a sua mente, que é este processador incansável e que aparentemente não para em momento algum, ele vai revisitar aquilo que você fez ao longo do dia. E revisitando aquilo que você fez ao longo do dia, ele vai encontrar a palavra lida, a palavra refletida, a palavra buscada, a palavra que foi aplicada ao seu coração, e ao longo da noite você vai reprocessar aquilo que você processou ao longo do dia. E isso é maravilhoso. Eu medito de dia e eu também medito de noite. Isso é um mistério extraordinário da parte de Deus para com a nossa vida. Então, chegamos nesta motivação do crente agir ou não agir, porque nós não somos como os povos pagãos, nós somos diferentes, nós temos uma cultura diferente, o nosso caráter ele é diferente, a nossa índole ela é diferente do que os povos pagãos que praticavam seus cultos idólatras, promíscuos, a Baal, a Astarote, a Dagon e tantos outros demônios que os gentios assim cultuavam e prestavam sacrifícios a eles. Mas os judeus observavam uma lei e eles eram monoteístas, como são monoteístas. E esse culto em Israel, é interessante que há um texto muito maravilhoso que é conhecido como um Shema de Israel, que é o texto de Deuteronômio 6,4, que diz: escuta, ó Israel, o Senhor vosso Deus é o único Deus. Isso mostra o caráter da expressão judaica e mostra o caráter da igreja de Cristo, que também tem o Senhor, Deus de Abraão, Isaque e Jacó, como o único Deus. Então, não há sentido em uma vida cristã carrancuda, tensa, né? Não faz sentido. Você vai para o culto para você se estressar, para você ter desprazer, ou você vai para cultuar a Deus, apresentar o seu culto a Deus, se alegrar em Deus, externar essa alegria em comunhão com os demais irmãos ali presentes? Não é para isso que nós desejamos sair da nossa casa e ir para o templo, para cultuar o Senhor? Porque a nossa vida cristã não pode ser uma vida assim, tensa, carrancuda, né? Mas nós precisamos ter uma vida que traz felicidade ao nosso rosto, porque o coração alegre e o nosso coração, ele acomoda a pessoa bendita de Jesus Cristo, acomoda o Espírito Santo. Nós somos templos do Espírito Santo. Então, se eu tenho o Espírito Santo em mim, ora, eu estou com o meu coração feliz e cheio dele, e a Bíblia diz que o coração alegre, ele traz formosura para o meu rosto. Então, eu não posso ser aquele cristão carrancudo que mal saúda com a paz do Senhor. Enfim, a postura cristã, ela é diferente. Então, é um paradoxo alguns dizerem que tem Deus e, no entanto, serem infelizes. Ora, como pode uma coisa dessa? Lá em Gálatas 5:22, quando o apóstolo Paulo está escrevendo aos irmãos da Galácia a respeito das obras da carne, ele vai finalizar falando a respeito do fruto do Espírito. E o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. E o aspecto de gozo aqui é alegria. Alegria que é demonstrada, externada através do meu sorriso, da minha face, mostrando esse brilho do Espírito Santo que há em minha vida, né?
Então, a felicidade que fala esse salmista aqui no Salmo de número 1 não é um sentimento, não é um estado temporário de bem-estar espiritual, né? Porém, é uma condição permanente que decorre do fato de conhecermos ao Senhor. É isso que parece loucura, mas no meio da adversidade nós adoramos e há um sorriso nos nossos lábios. No meio da dor, no meio da angústia, nós ainda temos paz no nosso coração, porque a nossa alegria não é um estado momentâneo e não é um momento de prazer como o mundo oferece, mas decorre do fato de conhecermos de verdade ao nosso Senhor. O terceiro ponto é uma árvore frutífera. Ele é como uma árvore plantada junto a ribeiro de águas, a corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto. E quem vive, por exemplo, na Amazônia, ou já fez uma visita à Amazônia, encanta-se com as matas ciliares que circundam nossos rios e igarapés. Mas na escassez de água no Oriente Próximo, a descrição do salmista é de um verdadeiro jardim amazônico, um lugar com fartura de águas, árvores viçosas e frutíferas. Eis aqui uma condição para a nossa fé. Né? Eis aqui uma condição para a nossa fé. E qual é esta condição? Estamos em Deus. Somos felizes e produzimos frutos. E como nós produzimos frutos? Ora, o que está escrito no Evangelho de João, capítulo 15? Lá está dizendo que Deus é o agricultor, né? E que o Senhor, ele é a videira, e que nós estamos ali ligados nele. E a vara que está ligada nele, que produz, veja, esta vara que produz, ela vai ser limpa, ela vai ser cuidada. Para quê? Para que ela produza mais e mais. Mas aquela árvore que não produz é arrancada, né? Mas aquela que produz, foque nesse galho que produz. Ele vai ser limpo para que produza mais. E João 15, versículo 5 diz: Eu sou a videira, vós as varas, quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Isso aqui reflete até o aspecto do caráter do cristão, aquilo que nós estamos produzindo enquanto cristãos. E essa é uma pergunta dura, difícil às vezes de responder, mas eu vou lhes perguntar novamente para a sua reflexão. O que nós estamos produzindo neste atual momento para Deus, como cristãos? Tá? Fica esta pergunta para o seu coração nesta reflexão. O terceiro ponto importante é a felicidade no céu. Ímpios são como a palha. Você já com certeza já foi no interior do estado e você vê aquelas pessoas que trabalham na roça com aquela peneira e eles estão fazendo a abana do feijão ou do café e eles jogam para cima o grão e o vento passa soprando e arranca a palha, arranca o graveto, arranca tudo aquilo que é menos denso que o feijão ou o café, e aquilo o vento leva e o grão cai ali dentro daquela peneira totalmente limpo. É um trabalho fantástico que se faz no interior do estado, né? E esta palha lançada ao vento representa o ímpio. Os ímpios são assim, como a palha que o vento dispersa. O salmista, no Salmo de número 1, fez esse contraste entre a solidez de uma árvore plantada junto a ribeiro de águas, que está recebendo os nutrientes da água, está se alimentando desta água, então ela tem rigidez, as suas folhas estão verdes em todo o tempo, e no tempo oportuno, no momento oportuno, ela vai produzir. Em contrapartida, o ímpio é como uma efêmera palha, que o vento pega, sopra e leva para onde ele quer, né? Mas a vida cristã precisa, a nossa vida cristã precisa refletir esse aspecto da árvore plantada junto a ribeiro de águas. A cena lembra o peneirar do trigo sobre o monte. Ímpios são espiritualmente frágeis, vivem perto da condenação, aqui representado pelo fogo. Pela onisciência divina, já estão condenados porque não guardam a palavra de Deus. João 3,18 vai dizer que quem crê nele não é condenado. Nele quem? Na pessoa bendita de Jesus Cristo, né? Mas quem não crê já está. Veja, já está condenado. Quem crê não está condenado, não é condenado, mas quem não crê, veja, se você
partiu para o princípio de não crer, você automaticamente está assinalando uma declaração de condenação, porque você está rejeitando a fonte de toda a bênção e daquilo que mais importa para nós, que é a nossa salvação. Porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então, aquele que crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Muito embora não devamos pronunciar isso sobre ninguém, né? É claro que nós não vamos sair por aí apontando o dedo para A ou para B, isso não compete a nós. Mas o próprio indivíduo, conhecendo esta palavra, ele vai fazer uma avaliação a respeito de si. E aí é o momento que eu e você como igreja devemos auxiliá-lo, pregando e expondo esta verdade bíblica para que isso seja uma ferramenta de reflexão e através desta reflexão, né, esta semente sendo lançada, que quem sabe essa semente encontrará um terreno fértil e esta semente possa penetrar na terra, ela possa receber essa semente, os nutrientes da terra e esta semente começar a produzir uma árvore e esta árvore produzir grandes e numerosos frutos. Então, o nosso momento como igreja é de pregar e não de acusar. O nosso momento é de buscar e não asseverar condenação para A ou para B. Isso não está outorgado a nós como pastores ou como igreja. Isso é prerrogativa divina e a seu tempo ele determinará de fato a respeito deste assunto. Muito embora nós não devamos pronunciar isso sobre ninguém, pois o juízo eterno é um assunto exclusivo de Deus. Eu já disse aqui, é uma prerrogativa divina. A palha fala de uma repentina destruição sobre a humanidade que rejeitou o Senhor. E isso nós vamos perceber ao longo de toda a história bíblica. A geração de Noé que rejeitou a Deus, nós vamos ver o que vai acontecer. Aquela geração de Sodoma, Gomorra, de Masa, do Zeboim, né? Nós vamos ver Abraão conjecturando com Deus, né? E você vai ver quem foram as pessoas que puderam sair daquela região. Então isso nós vamos encontrar ao longo da Bíblia Sagrada essa ação divina acontecendo em diversos momentos. Mas, como eu já disse, isso é uma prerrogativa divina. O juízo eterno é um assunto exclusivo de Deus. A palha fala então desta repentina destruição sobre a humanidade que rejeitou o Senhor. O mundo perverso, segundo a segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 10, será queimado. Olha o que diz o texto. Mas o dia do Senhor virá como ladrão na noite, no qual os céus passarão com um grande estrondo e os elementos ardendo se desfarão e a terra e as obras que nela há se queimarão. Olha o texto bíblico claro e evidente, chamando-nos a atenção a respeito desse assunto. Se você ministrou esse assunto na sua escola bíblica dominical, se você ainda vai fazer uso desse material na sua escola bíblica dominical, faça uso desse vídeo, permita que os seus alunos escutem esta reflexão e que essa reflexão seja mais um subsídio teológico para fomentar aquilo que você vai apresentar à sua igreja, porque eu estou convicto de que haverá grande edificação no meio do povo de Deus. Os ímpios não prevalecerão. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Ao contrário dos ímpios e dos pecadores, quem vive com Deus prevalecerá no juízo. João 5,24 vai nos dizer de forma clara: na verdade, vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não é quem sabe tem ou possa vir a ter, mas tem a vida eterna e não entrará em condenação. É aquilo que está lá na Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 8, quando ele fala que aqueles que estão em Cristo Jesus já não há mais condenação para eles que não andam segundo a carne, mas andam segundo o Espírito. E não entrará em condenação por quê? Porque eles passaram da morte para a vida. Condenação é o aspecto daquele que está morto. E nós estamos vivos e vivos em Cristo Jesus. A vida abundante que iniciou ainda nessa terra
continuará na eternidade. Olha que coisa maravilhosa, olha que garantia maravilhosa. Apocalipse 21:4 nos fala sobre essa garantia, né? E qual é a garantia? Essa dor lá nós não teremos, essa lágrima que corre no seu olho agora, né? A Bíblia diz que Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, não haverá mais pranto, não haverá nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas já são passadas. E aqui eu posso inserir por conta própria, não o texto bíblico, mas na minha aplicação, lá não haverá corrupção, lá não haverá mais lavagem de dinheiro, lá não haverá mais partidos políticos, lá não haverá mais esta guerra se instaurando, lá não haverá pandemias, epidemias, lá não haverá Covid-19, lá não haverá nada que possa macular o nosso culto a Deus. Ali tudo será pleno, o nosso corpo também não será o mesmo, né? Mas aquilo que é corruptível se revestirá de incorruptibilidade. Então esta é uma garantia que nós temos dentro da palavra de Deus. Aquilo de maravilhoso que está começando aqui se perpetuará na eternidade. Deus conhece o justo, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá no juízo. Toda a humanidade entenderá por que deveria andar em retidão, haja vista que agora mesmo estando sendo contemplados pelo justo e reto juiz. E este texto de 2 Timóteo 4:8 é um dos textos que, na minha modesta opinião, é um dos textos mais lindos da Bíblia Sagrada. O apóstolo Paulo, já no final do seu ministério, percebendo que o dia da sua morte está sendo chegado, preso num calabouço em Roma, ele vai dizer que combateu o bom combate, que finalizou a sua carreira, mas ele guardou a sua fé. E ele diz: desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quanto amarem a sua vinda. É por isso que a Igreja de Deus tem que amar essa perspectiva de arrebatamento, né? As preocupações humanas estão nos tirando esta preocupação a respeito daquilo que é eterno. As contas que estão por vencer, às vezes, ocupam mais a nossa mente do que o arrebatamento da igreja, que pode ser iminente, e o boleto vai ficar lá guardado na caixa de correio e nós lá na eternidade. Então, a preocupação a respeito daquilo que é eterno se reflete dentro deste Salmo de número 1. O caminho do ímpio, nós já aprendemos aqui qual será, e o maravilhoso destino do justo, que também nos é apresentado aqui de forma maravilhosa. Então, compreendemos aquilo que em João 6,47 diz: quem crê em mim tem a vida eterna. Neste momento, o crente feliz por viver com Deus aqui na terra, será transportado para o céu. Bendito seja Deus por essa tão maravilhosa promessa, onde estará para sempre com o Senhor nos ares. É aquilo que o apóstolo Paulo, escrevendo aos irmãos de Tessalônica, na sua primeira carta, no capítulo 4, ele começa a dizer: porque o mesmo Deus descerá do céu com alarido e com a trombeta de Deus, e que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E então ele começa a apresentar no versículo 17 o texto que inunda a nossa mente de uma alegria maravilhosa, dizendo que depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Olha que coisa maravilhosa! A promessa é: estamos para sempre ao lado do Senhor. Você pode ser mais do que feliz à medida que abandona hábitos pecaminosos, ruins, e começa a cultivar bons hábitos. Um devocional, um momento de oração, reflexão, meditação na palavra de Deus. Isso é algo maravilhoso que você deve começar a aplicar imediatamente na sua vida cristã. Imediatamente. Não deixe para amanhã, comece agora. E que o Senhor possa abençoar a sua vida. Este é o Salmo da felicidade. Esta expressão que expressa do fundo da alma do salmista. O Salmo da felicidade.
Bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Mas esse indivíduo ele tem o prazer na lei do Senhor, e nesta lei ele medita de dia e ele medita de noite. Que o Senhor possa abençoar a sua vida, que este momento seja enriquecedor e que o nome do Senhor seja glorificado através da sua vida. Senhor, nós te louvamos por este momento de reflexão e que esta palavra possa alimentar os teus filhos, ó Pai, em qualquer momento em que eles acessarem este link do YouTube e visualizar este conteúdo, que a tua graça seja abundante na vida de cada um deles, que o teu poder seja aperfeiçoado na vida de cada um deles e que teu Espírito aplique de forma mais poderosa às mentes esta palavra. É o que eu te peço e peço no nome de Jesus. Amém. Fiquem bem, fique com Deus. Amém.